Os primeiros humanos chegaram ao Planalto Central há 12.000 anos. Encontraram um clima agradável, diversidade de flora e caça, se adaptaram e construíram aldeias. Cada grupo tinha o seu território, onde ele predominava e controlava esses recursos. Então isso era fácil de você ter um planejamento ambiental adequado que propiciava a felicidade. Atrás de ouro, o homem branco invade, mata e escraviza. Funda povoados, divide a terra e as primeiras fazendas cercam o território. Esse pedaço de país em construção foi escolhido pela primeira Assembleia Constituinte para sediar a futura capital da República, proclamada em 1889. Criou-se uma comissão para estudar a topografia, fauna e flora da região. O astrônomo Luiz Cruz comandou os trabalhos, dando nome à comissão composta por 22 técnicos. Em menos de um ano, percorrem os municípios da região e concluem os trabalhos. O relatório sugere um quadrilátero formado pelas cidades de Pirenópolis, Corumbá de Goiás, Formosa, Planaltina e Lusiânia. Na passagem da Missão Cruz, e fui eu quem organizou o centenário da Missão Cruz, que teve acampada, tem fotos históricas dela aqui na entrada, na atual entrada, onde passava o Rio Vermelho. A passagem da Missão Cruz aqui deixa as sementes do mudancismo. O Luiz Cruz fez o quadrilátero cumprindo o artigo 3º da primeira Constituição Republicana. E ele tinha que vir no quadrilátero, ele escolheu o local da capital. Então, a base, os fundadores dessa academia, Gelmires Reis, Benedito de Mello, todos eles foram mudancistas desde a Constituinte de 46. Então, tudo isso foi centrado aqui, em Santa Luzia. A Comissão Cruz chegou na então Vila Formosa da Imperatriz. É que o fotógrafo Henrique Morizzi, quando chegou já à Vila Formosa da Imperatriz, ele fotografou também esta cachoeira. Lembrando que próximo a essa cachoeira está o Marco Zero da Comissão Cruz. E esse Marco Zero foi dele que surgiu o quadrilátero Cruz, que viria a surgir o Distrito Federal. O local exato do Distrito Federal só seria delimitado 60 anos depois da Comissão Cruz. Em 1954, uma nova comissão define uma área de terra pertencente aos municípios de Lusiânia, Planaltina e Formosa. Brasília acabou sendo construída dentro do quadrilátero Cruz. Essa aqui é a cidade-mãe de Brasília, né? Porque a luta em apoio à campanha pela mudança de Brasília foi estruturada aqui. O presidente Juscelino mostrou que o Cerrado era viável. E por que o presidente Juscelino veio para cá? Porque aqui ele recebeu todo o apoio da colônia goiana e ele sabia da importância dos intelectuais, dos autodidatas de Santa Luzia. Porque quando ele assume a presidência da República, o local já estava escolhido, as terras já estavam desapropriadas. Se o presidente Juscelino pôde construir Brasília, é porque os filhos de Santa Luzia entregaram a terra escolhida e desapropriada. Quando o JK foi eleito, já muitas fazendas estavam desapropriadas, o que permitiu construir a cidade.
nós descobrimos um mapa que era um mapa desta comissão. Então este primeiro mapa, ele é totalmente diferente do mapa que até agora era considerado o mapa oficial ou o primeiro mapa de Brasília. Porque esse mapa, ele estava preocupado em descrever a espacialidade cultural, a presença humana, como era de fato nos últimos 200 anos. É um mapa cheio de fazendas. É um mapa onde estão todas as fronteiras de fazendas, onde estão riachos, onde estão as estradas antigas. Diferente desse mapa que era considerado o primeiro, que tem uma pegada mais preocupada em colocar as curvas de nível, tendo em vista a construção da cidade. Em automóveis, chegaram à nova capital brasileiros de todos os rincões da pátria para assistir à solenidade da mudança da capital. O autor e realizador da nova CAP chegam à Praça dos Três Poderes, onde o povo os esperava. E foi assim que nasceu Brasília, banhada pela lágrima do povo, abençoada por Deus, sob o signo do cristianismo. Sob o troar da salva de 21 tiros de artilharia e os acordes do hino nacional, o presidente da República hasteou a bandeira brasileira na Praça dos Três Poderes. A construção de Brasília foi rápida. Da posse do presidente Juscelino Kubitschek, em janeiro de 1956, à inauguração no 21 de abril de 1960, foram apenas 4 anos e 4 meses. O discurso da fundador de Brasília é o discurso da chegada do moderno num ambiente que não existia nada, né? É o vazio, a construção de uma cidade no vazio do cerrado. Desde o início do século XVIII, já existia uma ocupação portuguesa aqui, existiam as fazendas, existia uma história, existia um povo que morava aqui, né? E o discurso de Brasília, da cidade moderna, é exatamente um discurso que se sobrepõe ao que existia anteriormente. Então é o modernismo, né, se sobrepondo ao arcaico. E a cidade de Brasília representa o símbolo do modernismo, né, diante de um Brasil atrasado. Quando Brasília é construída, está ali a cidade de Planaltina, está ali Braslândia, né? Está a igrejinha velha de Planaltina, né? Tem os antigos caminhos, as antigas estradas que serviram para o atual asfalto de Brasília. A nossa luta é exatamente essa. Brasília nega a pré-história dela. Nós somos totalmente contra o discurso que Juscelino fala, quando aqui cheguei nada tinha. Tinha muita coisa. Os índios crixás que por aqui moravam, os calungas, sabe? Existia toda uma vida em um cerrado. Os nomes que nós temos aqui como Sobradinho, que é um nome que já existia no século XVIII, o Paranoá, que é a Tupi, né? É o Largo Espraiado, também é uma referência ao século XVIII, século XIX. Taguatinga, né? Tauatingá, que é o barro branco, que é a argila, também é uma referência ao século XVIII, século XIX, né? Então você tem o Pipiripau. Então você tem várias referências que estão dentro do mapa do Distrito Federal. A prancheta, o desenho de Lúcio Costa, ele teve que se adequar entre os cursos d'água que existem aqui na região, né, que tem seus nomes todos ligados ao passado, do século XVIII, século XIX. Então é uma cidade que absorveu todo esse cenário que aqui existia.
Então a nossa pesquisa ela é feita para compreender e principalmente para combater uma certa teoria que existiu na historiografia aqui de Brasília, que faz referência à chegada de Brasília como aquela que constrói a história da região. Como se a região fosse nula de cultura, nula de experiências históricas, nula de culinária, não tivesse aqui já um povo que desde os bandeirantes tinha construído esse espaço. Então, essa história de que Brasília chega e cria história anulando uma história anterior, o arquivo público não aceita mais. Então a cartografia me permite ver quais eram os primeiros caminhos, onde foram as primeiras localidades e principalmente permite perceber os topônimos, ou seja, os nomes dados para os lugares que foram dados aqui na região. Então a pesquisa nossa, fundamentalmente sintetizando, é feita para a gente tentar reconstruir esse espaço no mais longo temporalidade possível e mostrar que esse espaço aqui, quando chega a Brasília, já é rico de uma experiência que deve ser resgatada para contar a própria história de Brasília. A história de Brasília, ela tem que ser vista e contada a partir da história de Goiás. Não podemos desvincular a história de Brasília da história de Goiás. Desvincular isso é colocar Brasília num lugar sem história. Isso nós não admitimos como historiadores. Com o passar dos anos, Brasília atraiu muita gente e irradiou por todo o Planalto Central. No Cerrado, a agropecuária se integra à economia de mercado, mas desmata metade da vegetação nativa. O intenso crescimento populacional e a expansão desordenada surgem cedo demais para uma cidade de apenas 60 anos. Os cientistas alertam sobre os riscos. O quadrilátero já se expandiu, né? Todo o território próximo, mais diretamente próximo de Goiás, faz parte do quadrilátero, está junto ao quadrilátero de Brasília, tem uma forte influência aqui. Então, o Distrito Federal, que é hoje a terceira maior cidade do país, né, com seus 3 milhões e poucos habitantes, é muito maior pelo que está próximo da região do Distrito Federal, né? Nós temos, e essa integração é uma integração que vem acontecendo aceleradamente, né? Já perdemos metade do Cerrado, né? O Cerrado, desde os anos 70, vem sendo ocupado, né, bastante pela expansão da agricultura e pecuária, principalmente, mas também expansão de urbanização, a própria criação de Brasília ajudou nesse processo, a abertura de estradas, né? Mineração, hidrelétricas. Então, hoje em dia, as taxas de desmatamento e queimado no Cerrado são as mais altas do Brasil e são o dobro das taxas de desmatamento e queimado na Amazônia. E todo mundo se preocupa com a Amazônia, com razão, é importante, mas a preocupação com o Cerrado não é tão grande. O pessoal não sabe o valor e a riqueza do Cerrado. A criação de Brasília trouxe modificações radicais para o Cerrado. Por quê? Porque se implantou aqui uma coisa que não existia antes. Um conjunto de infraestrutura viária, um conjunto de infraestrutura elétrica. Então, para isso, foi necessário represarem as águas, criarem lagos artificiais, criarem indústrias para sustentar a população que migrou para o Centro-Oeste, e com isso mudou radicalmente o panorama que antes existia e que, a partir de 1950, começou-se a esboçar um novo tipo de ambiente, um novo tipo de panorama, um novo tipo de economia, e que
E hoje nós estamos colhendo o fruto desta economia. Em termos de comunidades vegetais e comunidades animais, o cerrado não existe mais. Praticamente ele foi extinto dentro dessa perspectiva. E suas águas, que era o grande sustentáculo disso, estão a cada dia que passa também se extinguindo de forma muito rápida. Nossa principal luta hoje é mostrar a importância do cerrado mais vivo. Ele só vale vivo. Morto não nos interessa. E a gente vive lá, por isso a gente que sabe e que conhece a importância. E a gente pensa, da maneira que nós estamos vendo, a devastação e o estrago com o cerrado, ele no futuro só vai ter cinza. E isso vai complicar muito, vai acabar muito com a vida dos seres humanos que vivem no cerrado. Porque acabando o cerrado, matando o cerrado, vai morrer. Mas não morre só quem está no cerrado, morre também quem está fora do cerrado. E vou dizer por quê. Porque a água é o cerrado. Sem água não tem vida. Sem o cerrado não tem água. E sem a água não tem vida. O cerrado está sendo fragmentado, né? Felizmente a gente tem o Código Florestal, né, que foi revisado em 2012 e transformado na Lei de Proteção da Vegetação Nativa. Então não é só proteção de floresta, mas é proteção também de cerrado, de campos, etc. Isso ajuda a proteger principalmente a vegetação ribeirinha ao longo dos rios. E a vegetação nas escarpas, nas montanhas. Mas a região do Cerrado é dominada por planaltos. Então, essas áreas de planalto não têm proteção legal, né? Então, são essas áreas que estão sendo mais destruídas. A metade sul do Cerrado já está bastante alterada, bastante fragmentada. O que vai acontecer? Nós estamos começando a sentir os efeitos das mudanças climáticas. O clima está mudando, né? Está ficando mais quente e a frequência e a duração das secas está aumentando, né? Brasília passou por vários anos aí de falta de água, né? Nós tivemos que fazer um trabalho de redução de uso de água em Brasília. Nem todas as casas recebiam água todo dia. Então isso é uma demonstração clara dessa mudança. Então, o cerrado tem um valor imenso. Se a gente continua a degradação do cerrado, essa capacidade dessa vegetação de absorver e proteger e acumular essa água vai ser prejudicada. E todo o Brasil vai sofrer com isso. Então, a gente já perdeu algumas espécies que às vezes a gente nem chegou a conhecer. A gente foi conhecendo e ainda hoje são descritas espécies novas, até de mamíferos. São indivíduos grandes, né? Fácil de você encontrar. Infelizmente, é bastante triste. A perspectiva é que a gente tenha reservas vazias. Por quê? Porque as populações precisam cruzar, encontrar outras populações para não ficarem reduzidas a um único espaço. E hoje o que a gente vê é que os parques, as reservas estão isoladas. Então, a tendência é que essas populações que estão dentro de determinado parque comecem a ficar cada vez menor, até chegar a se extinguir localmente. Então, no futuro, é muito possível que a gente tenha muitas reservas com pouquíssimas espécies da fauna. Por exemplo, aqui no Jardim Botânico, a gente tem anta. Mas a população de anta que ocorre aqui no Jardim Botânico
não se encontra mais com a população de anta que ocorre no Parque Nacional de Brasília. O perigo mesmo que está pegando é o agronegócio chamado capitalista. Esse sim, de fora, de outros países que não é brasileiro, que vem para investir nas terras brasileiras, né? É esses que estão sim acabando com o Brasil, acabando com as florestas, acabando com o cerrado. Estou dizendo que vivo dentro de uma área cercada de grandes projetos, de grandes investimentos, que diz que é desenvolvimento. E para mim desenvolvimento é o meu pé de caju, o meu pé de manga, que bota todo ano e eu não faço nada com ele. Esse sim é desenvolvimento sustentável.